Nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos no sacerdócio, querido Moisés, queridos irmãos e irmãs, nós hoje podemos ter contato com uma liturgia da palavra que mostra o coração aberto do nosso Deus, diante de nós, exposto. Um Deus que de Gênesis até o Apocalipse insiste em amar e insiste em convidar o homem à verdadeira vida feliz. A grande verdade, meus irmãos, é que nós somos filhos de um Deus insistente conosco. Somos filhos de um Deus que não se cansa de perdoar e de lutar por cada um de nós. Deus, aqui no livro do Eclesiástico, fala até mesmo para aqueles que perderam a esperança, da alegria da verdade, diz a palavra. Convida, volta ao Senhor e deixa os teus pecados, suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Volta ao Altíssimo, desvia-te da injustiça, conhece a justiça, permanece constante, não te demores no erro dos ímpios, louva a Deus enquanto vives. E então ele termina com esse sopro da misericórdia divina, que não deseja condenar ninguém, mas que deseja salvar a todos. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o seu perdão para com todos aqueles que se convertem. Deus, meus irmãos, deseja nos salvar a todo custo, tem entranhas de misericórdia e conhece de que barro nós somos feitos. Eu fiz a experiência, acho que há 2 meses atrás, de ministrar a unção dos enfermos sobre uma pessoa, e a gente sentiu no coração o desejo de insistir, porque ele estava na UTI, e a gente sentiu no coração de que deveríamos levar a mãe dele junto. Ele tinha seus 40, 50 anos, e a mãe também estava lá com seus 60 e poucos anos. E então foi quando, lá diante daquela cena, deu certo ela subir conosco na UTI, liberaram. Eu comecei a escutar a seguinte oração. Eu estava lá me preparando com os olhos, com tudo, colocando a estola, e eu vi a mãe ajoelhada dizendo assim: meu filho, meu filhinho, a mamãe está aqui. E eu comecei a prestar atenção naquela cena, porque era muito estranha, parecia que era uma mãe diante de um filho criança. Então ela continuou: a mamãe não pode ficar aqui todo o tempo com você, mas você sabe que ela está sempre perto de você e rezando por você. O padre Vitinho veio dar a unção dos enfermos, explicando para ele cada coisa, e depois ficou repetindo isso: a mamãe está aqui, a mamãe está aqui. E eu confesso, extremamente emocionado, aquela unção dos enfermos, e a insistência da oração daquela mãe. Eu tenho certeza que, unida ao sacramento, a graça do sacramento e aquela intercessão, fez com que hoje esse homem, ele pudesse louvar a Deus, já de casa, recuperado de uma situação que era quase irreversível. Bendito seja Deus, não é, meus irmãos? Bendito seja Deus. Se uma mãe tem entranhas de misericórdia, uma compaixão, um amor louco, que não enxerga naquele homem um homem, mas vê um filhinho, como uma criança que precisa ser cuidada, que insiste em dizer o quanto ela está ali. Imagine como é o coração de Deus por mim e por você. Imagine quanta insistência de amor o nosso Deus não tem por cada um de nós. Imagine nas nossas constantes desistências, nas nossas constantes
se apegar às riquezas, como nós escutávamos aqui no Evangelho de hoje, nessas constantes quedas que nós possuímos, o quanto nosso Deus não vem e se envolve conosco outra vez, dá a vida por nós a cada instante e vem nos salvar. Quão grande, quão fixo não deve ser o olhar desse Deus que olhou para o jovem rico, para aquele homem e o amou. Tem até uma imagem que eu gosto muito, não sei se vão conseguir colocar aí, mas a imagem de Jesus misericordioso com esse seu olhar fixo, que ama. Nós cantamos no Salmo, feliz o homem que foi perdoado, e nós podemos dizer, feliz o homem que fixa o seu olhar, nesse olhar misericordioso. Felizes de nós, meus irmãos, se nós olhamos para quem está nos olhando. Felizes de nós se descobrimos a alegria de um Deus que nos olha com amor. Nós vimos nesse evangelho que este homem, esse jovem, ele sai triste e abatido. Que tristeza é essa? A tristeza dos falsos senhores da nossa vida. A tristeza de ainda não sermos santos, como tantas vezes nos recordou o Papa Francisco, inclusive na sua encíclica, falando da santidade, e o Papa Francisco, ele mistura santidade e alegria, porque realmente são sinônimos. A tristeza do peso dos nossos pecados, a tristeza de uma vida cheia de murmuração, a tristeza de uma vida sem perdão, a tristeza de uma vida sem Deus, escrava do pecado. Diz o evangelho de hoje, Jesus olhou para ele com amor. Olhe para essa imagem de Jesus misericordioso. E Jesus disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo. Vende? Não escutei. Vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O Papa Francisco, falando desse evangelho, ele diz assim, esta é a resposta para a nossa vida. O Senhor não sabe conceder, atenção que o Papa Francisco nos diz, o Senhor não sabe conceder menos que tudo. Quando Ele concede algo, doa-se a si mesmo, e doando-se a si mesmo, Ele doa tudo, porque Ele é tudo. Meus irmãos, como nós podemos resistir a esse Deus que deseja o nosso tudo? A esse Deus que não tolera escolhas medíocres na nossa vida. Diz o Papa Bento XVI assim, a humanidade é como a ovelha perdida que no deserto já não consegue encontrar o caminho. Quem aqui já se perdeu nos caminhos da sua vida? Levante seu braço e diga eu. Ele continua, o Filho de Deus não tolera isto. O quê? Uma ovelha perdida do rebanho. Ele não pode abandonar a humanidade em uma condição tão miserável. Ele se levanta no seu ímpeto e abandona a glória do céu, a cruz de Cristo, para reencontrar a ovelha e persegui-la. Olha que palavras fortes. Não só para ir atrás, mas até para perseguir essa ovelha. Quem aqui já se sentiu perseguido por Deus nas suas escolhas erradas? Levanta o braço. Eu também, já me senti perseguido por Deus. E ele continua, esse Jesus nos olha, carrega essa ovelha nos seus ombros, leva a nossa humanidade, leva-nos a nós mesmos, porque Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. O nosso Deus, meus irmãos, não tolera a escolha de uma vida medíocre. O nosso Deus não tolera um potencial santo, como sou eu e você, que perde a fé e desiste da santidade. O nosso Deus não tolera a acomodação, acomodar-se em um destino
de infelicidade, que é o destino da nossa vida sem Deus. Nosso Deus não tolera, não dá a sua misericórdia a nós. Nosso Deus é esse que insiste, que vai nos conquistando a cada dia. E quem somos nós, meus irmãos? Nós somos esses homens e mulheres felizes, porque temos um Deus que nos olha com amor. Nós não conhecemos o nome desse homem, desse jovem rico. Nós sabemos da sua tristeza no fim de tudo. Mas talvez a história, a palavra de Deus não conta se ele depois voltou atrás. E não dizendo o seu nome, nós podemos nos colocar no lugar deste jovem e reescrever a história da salvação na nossa vida. Nós podemos, meus irmãos, entrar neste evangelho de hoje, e nós que tantas vezes olhamos para Jesus, fomos conquistados pelo seu amor. Talvez tantos aqui já fizeram experiência com Deus e vieram para esse renascer dizendo: Jesus, mais uma vez, eu quero tentar de novo, eu quero tentar te reescolher de novo. Nós podemos ser estes, e Jesus não vai negar o seu olhar de amor, e nos deixarmos ser olhados por Jesus e reencontrarmos de novo o caminho da felicidade. É triste o homem que desiste. É triste o homem que escolhe uma vida simplesmente terrena. É triste o homem que perde o caminho do céu. Que tristeza! É uma vida inclusive desumana. Uma vida simplesmente terrena. E quantas cenas nós vemos neste tempo de carnaval, de uma vida que se lambuza com o terreno, de uma vida que se lambuza com o pecado, de uma vida que escolhe ir até o fim, as últimas consequências, por um pingo, por um mísero prazer, não é não? Quantas vezes fomos nós também que escolhemos viver assim? Mas hoje o nosso Deus escolhe nos salvar. Hoje o olhar misericordioso de Jesus vem pegar a tua mão, como pegou um dia Adão, e vem retirar a tua vida da lama do pecado, para te encaminhar para o caminho de Deus, o caminho da verdadeira felicidade, que é o caminho do céu. Foi para isso que nós fomos criados, para o paraíso. Foi para isso que nós fomos criados, para uma vida que não vive segundo a razão, ou muito menos abaixo dela, mas para uma vida no Espírito. E uma vida no Espírito significa viver uma vida acima da razão, uma vida verdadeiramente divina. Diga isso aí para a pessoa do seu lado. Você, tá sem insistência. Você foi criado para uma vida divina. Você foi criado para o céu, para a santidade. Agora olhe de novo para esse irmão, mas olhe sendo convincente. Deus não deseja nada menos do que a santidade para você. E você pode aplaudir o Senhor que deseja te fazer santo. E essa é a alegria mais forte. Esse Deus que nos ama tanto, Ele diz, segundo o Papa Francisco, a quem nós intercedemos e rezamos tanto, diz assim: o sinal que percorremos é o sinal do caminho do tudo. O caminho do tudo, no caminho do tudo, o nada é aniquilado. O Papa Francisco, inclusive, ele compara a escolha pelas riquezas como o caminho de escolher nada. É o caminho da verdadeira pobreza, aquele que escolhe as riquezas desse mundo. É um caminho de um verdadeiro nada. Mas quem escolhe deixar tudo, quem escolhe o tudo, que é o nosso Deus, aniquila a infelicidade e escolhe a verdadeira alegria. Hoje é o dia de escolhermos converter toda tristeza da nossa vida em alegria, meus irmãos.
de escolher o verdadeiro tesouro, que é o tesouro que só pode vir do coração de Deus. Vamos parar de escolher o nada do pecado. Vamos parar de escolher o nada de uma vida simplesmente terrena. Você foi criado para mais. Você foi criado para muito mais. Deus te pede, não resista à vida divina. Foi o clamor de Deus hoje na adoração. Não resista. Deus te pede, abre teu coração e escolhe, corre o risco de escolher o tudo. Nosso Deus na cruz correu o risco de morrer por nós, só pensando na nossa salvação. E nós, por que nós resistimos tanto a correr o risco aonde é totalmente certo encontrar a consequência desse deixar tudo, que é a verdadeira felicidade? Essas riquezas, o que são essas riquezas? Essas riquezas, elas podem ser tantas coisas. Aquilo que nos aprisiona, esses pecados que insistem em bater no nosso coração, essas riquezas que esse homem se agarra, normalmente são coisas tão pequenas, tão banais. Enquanto esse jovem vinha, quando a gente olha para esse jovem que se ajoelha diante de Jesus, que vai lá e pergunta, bom mestre, que posso fazer para herdar a vida eterna? Nós vemos um homem com o nosso coração que tem sede de Deus, que tem tanta iniciativa também. Um jovem que tem fome, sede, um jovem que se ajoelha diante de Jesus, que reconhece que Jesus é bom. Vocês prestaram atenção nisso? E no entanto, ele não entendeu quando Jesus disse que queria mais, quando Jesus disse que queria tudo. Chegou a nossa vez de reescrevermos a história desse evangelho. Hoje é o dia da salvação nas nossas vidas, não amanhã. Nós estamos às portas do período da quaresma, onde Deus nos dá a graça de reescrevermos a história da nossa vida, de abandonarmos o nosso caminho de pecado, de reescolhermos a verdadeira felicidade. E esse olhar de Jesus te olha, te ama. Olhe para Jesus agora. E Ele te diz, eu quero mais. Eu quero tudo. Eu exorcizo uma vida medíocre da tua vida. Eu quero te amar até as últimas consequências desse amor. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Não deixemos para amanhã. Não deixemos para depois. Por providência divina, você se encontra aqui. E chegou o dia da salvação na tua vida. Repito, a palavra que o Papa Francisco disse: o Senhor não sabe conceder a nós menos que tudo. Quando Ele concede algo, doa-se a si mesmo. Doa-se a si mesmo e Ele é o tudo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e com a mão sobre o seu coração, orando em línguas, vamos deixar que Deus possa entrar no nosso coração e possa nos fazer reescolher este caminho. Talvez você não ore em línguas. Faça a sua oração neste momento. Senhor, Tu nos liberta nesta noite de toda mediocridade. Tu nos liberta nesta noite, Senhor, de toda vida simplesmente terrena. Tu nos liberta, Senhor, da tristeza de uma vida sem Ti. Nós Te clamamos, Senhor, vem vencer na nossa vida. Nos faz abandonar a vida cheia de tristeza
daquele cansaço, do abatimento do pecado, e nos dá a graça de uma vida verdadeiramente feliz, de uma vida santa, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora,